E aí, galera, boa tarde. Tudo bem com vocês? Pode se assentar, fiquem à vontade. Muito feliz, muito empolgado de estar aqui com vocês. Muito empolgado de estar aqui em BH. Conheci o verdadeiro pão de queijo. Já tinha comido algumas vezes, mas só quando ele faz uma viagem internacional lá para Curitiba. Então, se você um dia estiver indo para Curitiba, passa lá fazer uma visita na gente na Alcance. E se Deus quiser usar a sua vida, irmão, traga um pão de queijo, em nome de Jesus. Brincadeiras à parte, estava até conversando com o pastor Gilbert, com a pastora Andréia, que eles conheceram lá em Curitiba o que nós temos, né? O nosso não de queijo. Porque de queijo não tem nada, é só um pão de polvilho mesmo. Mas é maravilhoso, a gente ama o nosso pãozinho de queijo de Curitiba, é bom demais. Mas aqui estou conhecendo algumas coisas diferentes, viu? Que lá em Curitiba tem o mesmo nome, mas tem uma unção diferente. E o pãozinho de queijo é uma delas. Muito feliz de estar aqui com vocês, com essa reunião das igrejas, essa conferência de vocês juntos. Eu pude já conhecer um pouco a respeito da história daqui, da Apacentar, da Elim, e é muito bom estar aqui com vocês para estar ouvindo um pouco mais a respeito de tudo que Deus tem feito na vida de vocês, tem feito através da vida de vocês. Tenho certeza que tudo que o Senhor tem usado vocês para fazer isso não tem só permanecido aqui em Belo Horizonte, não tem permanecido só na igreja de vocês, mas Deus tem falado muito com a gente também a respeito da fidelidade, a respeito da unção, a respeito de tudo que vocês, juntamente com a igreja como um todo e os seus pastores, têm sido esses promotores do avivamento que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Amém? Eu acredito nisso profundamente. O pastor Gilbert e o pastor Josué constrangem a gente lá de Curitiba. Todo mês eles estão lá, batendo na porta. Todo mês eles estão lá, bebendo da fonte que... hoje, no momento de mesa, a gente conversando, eu falei, pastor, a gente está muito feliz, a gente com certeza se sentiria maravilhado de visitar Belo Horizonte, de conhecer aqui alguns pontos turísticos, mas de verdade mesmo, pastor, a gente está aqui para servir vocês. Então, eu espero que nesse momento, nessa ministração, vou ter a oportunidade de ministrar com vocês à noite, eu possa estar aqui como mais um servo de Deus servindo a sua vida. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em João, no capítulo 16. Essa mensagem, Deus começou a gerar um bom tempo dentro do meu coração. E ela é uma mensagem que eu tenho certeza que um dia você vai passar por ela. Eu não sei se você tem vivido hoje, não sei se esse tem sido o seu momento, mas alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente estava passando por um momento de adversidade dentro do nosso casamento. Tínhamos sonhado com um projeto de Deus, mas esse projeto de Deus, que Deus tinha prometido, que Deus tinha profetizado, parecia que não estava acontecendo. E o sentimento que eu tinha, e eu buscava procurar dentro de mim uma resposta para a promessa de Deus não estar sendo concretizada. Porém, um dia, eu estava orando a respeito disso, e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E quem nunca teve um dia mau na sua vida? Quem nunca teve um dia de adversidade, quem nunca passou por um deserto, quem nunca passou por uma tempestade, consequentemente e por ciclos, isso vem na nossa vida. Independente se você quer fugir dela ou se você quer entrar dentro dela, não tem como escapar. As adversidades, o dia mau, ele vai vir na sua vida. Não é uma profecia, não estou profetizando isso para você. O meu desejo é que também não acontecesse isso, nem para a minha vida e nem para a vida de nenhum dos que são chamados filhos de Deus. Mas a verdade é que desde o pecado de Adão, desde lá do início de todas as coisas, o mundo ele já não pertence mais e já não tem a mesma essência e a pureza do Criador. Mas o pecado tomou conta. Então esses desertos, essas situações nas nossas vidas vão acontecer. Porém, quando a gente acaba se pegando por uma temporada dessa, por uma temporada de tempestade, ou por um deserto, ou por alguma situação que acaba surgindo em nossas vidas, a primeira coisa que a gente pensa sempre é em questionar o caráter de Deus.
E a gente sempre olha para Deus falando assim, puxa, mas cadê aquele Deus bom que o pastor pregou domingo passado? Cadê aquele Deus fiel que a palavra de Deus exalta e confirma? E a primeira coisa que o nosso coração quer é questionar a Deus. Eu lembro de uma vez que tinha acabado de tirar a carteira de motorista, eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 14 anos, porque eu tinha um sonho de quando eu fizesse 18 eu tirasse a carteira de motorista. E fui juntando dinheiro dos 14 até os 18. Quando eu tirei minha carteira de motorista, eu lembro que eu fui com meu pai na concessionária para comprar um carro, e foi um sonho se realizando, comprando um carro. Na época era o carro que eu conseguia, porque e nessa conversa de comprar o carro, eu conversando com meu pai, eu falei assim, pai, vamos comprar esse daqui que é mais barato? Eu quero botar um som top no meu carro. Meu pai, para com isso, compra esse daqui, vai ser todo o dinheiro que você tem, mas pelo menos você vai ter um carro que não vai te dar problema, que não vai te dar manutenção. Não, pai, eu tô querendo caçar um problema num carrinho bom, com som alto. E aí o pai falou, não, tal. E eu fui muito esperto e segui o conselho de sabedoria do meu pai. Mas eu lembro que isso era um sonho que ainda tinha no meu coração, ter um som esportivo dentro do meu carro, ter um som top. E eu me recordo que uma das vezes que um amigo meu de Itajaí, Santa Catarina, estava indo me visitar em Curitiba, e ele falou assim, você vai estar por aí? Ele estava indo para Curitiba, ele falou, você vai estar por aí? Eu falei, vou estar sim. Cara, tem um presente para dar para você. E anos atrás eu tinha ido em Itajaí fazer vestibular lá, e ele tinha um som no carro dele, assim, que era fenomenal. Quando ele chegou em casa, ele passou por cá, vou passar na sua casa e deixar aí. Ele já sabia que eu tinha comprado o carro, eu tinha conversado com ele, tinha contado testemunho, que através de muito fruto do meu trabalho, e Deus deu sabedoria e a condição, e Deus fez acontecer. Ele chegou lá em casa e presenteou com o som dele, som inteirinho, com um sub atrás, as 4 alto-falante, e era o som assim, perfeito. Eu lembro que, na época, a minha célula era sextas-feiras, 11 da noite. Era ali no bairro Portão, era uma célula focada para universitários. E eu me recordo que a mãe do Caio, a Sandra Amaral, que já esteve aqui com vocês, ela sabia quando eu estava chegando na célula. Era o louvorzão lá em cima, estremecendo os bares ali da região, e era só no manto de glória. E era maravilhoso aquele som daquele carro. Mas um dia, fui fazer uma confraternização com alguns jovens da igreja, lá em Curitiba, é uma cidade muito tranquila em todas as áreas, e eu estava na região, uma das regiões mais seguras de Curitiba. E eu estacionei meu carro lá, fui na casa desse amigo para ter esse momento de confraternização. Era como se fosse, a gente estava evangelizando um casal dentro do que era conhecido nosso, de amigos. E quando eu estava indo embora, indo fazer a obra de Deus, indo servir a Deus, indo compartilhar do evangelho para os irmãos, eu olhei para o meu carro e falei, nossa, do lado esquerdo dele, falei assim, nossa, o que aconteceu? Alguém deve ter caído aqui, quebrado uma garrafa de vidro. Comecei a me aproximar do meu carro, a hora que eu olhei, foi o vidro de trás todo quebrado. Falei, nossa, quebraram o meu carro. Primeira coisa que eu vi, o banco do passageiro atrás deitado. Eu falei, vixe, o meu som. A hora que eu destranquei o carro, abri o porta-mala, tinham levado todo o meu som. Eu me lembro que era noite, era de sexta para sábado, já estava de madrugada. Eu falei assim, puxa vida, vou voltar rápido para casa, né? Não sei se quem roubou foi com o objetivo de roubar o carro e às vezes não conseguiu, e com muito medo, entrei no meu carro, fui embora para casa. Mas no caminho, eu questionando a Deus, falei assim, Deus, o sonho que você me deu, o som. Deus, eu não estou em pecado, eu não vim aqui para farra, não vim aqui para festa. Deus, eu estou aqui fazendo a sua obra, fazendo a sua missão, estou aqui fazendo o que a sua Bíblia diz para mim fazer, e agora, na volta, o Senhor deixa que roube o meu carro, deixa que roube o som do meu carro. Eu falei assim, não é possível, Deus. E nesses momentos que nós temos de deserto, comecei a questionar Deus. Falei assim, não, Deus, o Senhor, então, não foi Deus que me deu o som de presente. Não, mas o menino tinha falado que foi o Senhor que me deu de presente. Então, e ali eu comecei nesse questionamento para com Deus, numa conversa mais com uma resmungagem gospel para Deus, questionando a Deus, e falando assim, Deus, o que o Senhor fez? O Senhor está confuso nos seus caminhos, porque o Senhor deu, porque o Senhor tirou. E
tentando levar com que o meu coração e minhas emoções ali, a flor da pele, tentando dizer que Deus é mau, mas a verdade é que quanto mais eu continuava nesse meio, nessa presença, vinham as verdades a respeito de quem Deus é. Esse Deus, ele não é Deus imutável, ele não muda de acordo com a situação ou de acordo com a estação, mas ele é um Deus presente, bondoso e onipotente sobre as nossas vidas. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu não consigo entender, eu não consigo ver isso como algo ruim. Por mais que foi uma perda financeira, uma perda aparente, mas Deus, eu não quero que as minhas emoções me levem até esse lugar de acreditar e de governar a minha vida. Eu ainda acredito na sua bondade e na sua fidelidade. Anos depois, passando por esse processo dentro da minha família, eu lembro que Deus me falou a respeito. Comecei numa manhã de uma terça-feira a conversar com Deus a respeito sobre os processos de Deus. E ele me levou nesse texto de João 16. Esse texto de João 16, aqui o que se passa para ele era horas antes de Jesus ser crucificado. Poucas horas de Jesus ser crucificado, ele se reúne com os seus discípulos e ele começa a falar mais uma vez, como de costume, com parábolas, para alertar e para dizer a respeito daquilo que estava por vir. Então, João 16, nós vamos ler a partir do versículo 15, diz assim: tudo o que pertence ao meu Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei? Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece da angústia, por causa da alegria de ter nascido o menino. Quando eu li esse texto e Deus me levou a um grande ponto de meditação a respeito disso, eu percebi que todos esses momentos de deserto e todos esses momentos de tempestade, eles não foram feitos para nos machucar. Como eu disse, eles acontecem, é inevitável. Jesus passou por um deles. A cruz de Jesus foi esse momento. E para aqueles discípulos que estavam com Jesus naquele tempo, estavam olhando para aquele momento em que o seu Salvador iria morrer. E para eles ali tinha se acabado. Para eles ali era um ponto final de todas as coisas. Mas Jesus, como ele não caminha no nosso plano, ele caminha no seu plano, que é divino, que está sobre todas as coisas. Ele sabia que ali era o nascimento da salvação, ali ia começar o seu exército, o exército dos filhos de Deus, ali ia ser o acesso para Deus novamente, ali ia ser esse momento que novamente poderíamos se reconciliar com o Pai. Jesus sabia que a cruz não era o fim de todas as coisas, a cruz era o processo para até chegar no lugar de salvação. A cruz representa o processo na vida de Jesus até ele alcançar esse lugar de salvação. E se Deus, que se despiu de sua glória para se fazer como nós, passou por isso, por que nós estamos isentos dessas coisas? As nossas emoções, a nossa naturalidade, carnalidade tenta fugir desses momentos. Não olha para a cruz com os bons olhos, e está certo isso. Desde o começo, desde o nosso nascimento e desde quando somos muito pequenos, os nossos pais sempre nos instruem isso. Ali é perigoso, quando você voltar para casa, não passe por ali, dá a volta por cima. Anda para cá, não anda para lá porque é perigoso. Então, todo momento, nós, naturalmente, fomos criados para fugir desses momentos de dor, para fugir desses momentos de tempestades e de adversidades. E aqui eu não estou convidando ninguém a ir correndo atrás desses momentos, a procurar encrenca. Não, muito pelo contrário.
é ter esse entendimento a respeito de que muitas vezes esses momentos vão chegar na nossa vida. E não é a falta de Deus, mas é o processo de Deus trabalhando em nós. A cruz para todos parecia o fim, uma vez que o Salvador estava morto. Os discípulos estavam olhando para a cruz com trevas, mas Jesus estava olhando para a cruz com o momento mais claro de toda a história. Enquanto a cruz para os discípulos era o fim do reino de Deus, porque o Salvador, o Messias milagroso tinha morrido, para Deus era o começo do acesso para mim e para você. Enquanto a cruz para os discípulos, eles estavam vendo o túmulo, para Deus era o útero, ele gerando a salvação em nós. Jesus mostra pelo seu próprio exemplo que a cruz, ela é esse processo, é esse caminho que Jesus tem gerado para nós. E quando nós começamos a entender um pouco da matemática do reino de Deus, nós começamos a se comportar e a caminhar diferente. Quando você começa a olhar para essa maneira, você vê um padrão bíblico se repetindo. Você vê a vida de José, que foi escravo, vendido pelos seus irmãos, injustiçado, se tornando governador. Você vê a vida de João, quando foi preso na ilha de Pátimos, isolado de tudo e de todos, tendo a maior revelação que temos hoje na Bíblia, como o livro de Apocalipse. Quando a gente vê Jó, que perdeu todas as suas coisas, ele no final da sua vida, ele tendo prazer em tudo que ele tinha passado e exaltando ao Senhor em meio a essa tempestade. Quando a gente entende que isso é a maneira que o Senhor usa, não quem Deus é, mas quem Deus usa para forjar através de nós, a gente começa a caminhar diferente a respeito das tempestades, a respeito das adversidades, a respeito dos processos da nossa vida. E em Gênesis 41, vai dizer um pouco a respeito da história do povo de Israel. Muitos conhecem, é muito famosa a história de José, mas aqui eu não queria focar tanto na vida de José, mas eu queria focar na vida do seu pai Jacó. Imagina você como Jacó, um pai, 12 filhos, e dentro desses 12 filhos, você começa a passar por um tempo de deserto. Mais ou menos em Gênesis 41, 53, ele é o tempo aqui em que os 7 anos de vacas gordas no Egito tinham se acabado. E quantos de vocês lembram que José se tornou governador por ter interpretado o sonho de Faraó a respeito dos 7 anos de vacas gordas e dos 7 anos de vacas magras? E José, quando interpreta esse sonho, faz toda uma administração e uma gestão para que o mantimento na vida daquele povo nunca se acabasse. E com o tempo se passando, Gênesis 41, 53, diz: passando 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome. E José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e faça o que ele quiser. A única opção aqui de sobrevivência para Jacó, que não estava no Egito, estava em outra terra, era ir até o Egito. A única opção de sobrevivência é ele pedir ajuda e ir até o Egito, porque era o único lugar que tinha mantimento. Agora, o decorrer da história, vocês sabem, José recebe os seus irmãos, reconhece eles, sabem que eles são seus irmãos e depois dá abrigo para a família, dá abrigo para a sua família, para o seu pai, que era o patriarca, para todos os seus irmãos. E a Bíblia nos fala e nos conta a respeito do fim de José e de Jacó, que foi um fim em abundância, que até o final da vida deles, eles não precisaram se procurar com pão. E tempos depois, quando tudo isso, quando Jacó e José, eles acabam morrendo, a gente sabe que começou a escravização do povo. Lá em Gênesis, no 1, 6, diz assim: com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e todas aquelas gerações. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentando muito, se multiplicando e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos
usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, eles não se alinhem nossos inimigos em lute com nós toda a terra. Após Jacó, José e todos seus filhos morrerem, o povo de Israel, o mesmo povo que estava nos 7 anos de vacas magras, passando necessidade, foi até o povo de Egito e viveu momentos de abundância, agora escravizados. É muito engraçado que quando nós acompanhamos a história, sabemos que Deus dá uma direção a Jacó. Jacó não toma uma decisão por si só a respeito de ir até o Egito buscar mantimento. Mas Jacó, como um homem de Deus, ele pede conselhos para Deus, ele pede sabedoria do Senhor, e ele pergunta para Deus se esse era mesmo o lugar de ele buscar mantimento. E Deus responde a Jacó, e Jacó sim obedece a Deus. Mas agora, o tempo se passou, os anos se passaram, e o povo de Israel aqui está escravizado. A Bíblia é muito clara quando começa a contar ao ponto da história de Moisés, o que aquele povo estava passando. Sobre aquele egípcio que maltrata o hebreu, o batendo quase até a morte. E todos nós, talvez a escravidão seja uma realidade um pouco longe daquilo que a gente viveu, mas ainda assim existe a escravidão. Ainda assim hoje existe a escravidão. E quando a gente começa a olhar para esse cenário de escravidão, quando a gente começa a entender o que é uma escravidão, a gente não consegue assimilar isso à bondade de Deus. Mas calma aí, lemos em Gênesis 41 que foi o que Deus instruiu a Jacó a fazer. Então como assim? Deus se perdeu nos seus planos? Deus se perdeu nos seus caminhos? Agora, imagine você tendo um patriarca que obedeceu uma direção de Deus, agora, por obedecer uma direção de Deus, está passando pelo sofrimento. Se coloque dentro desse povo de Israel. Sabe o que é o mais engraçado? Que a respeito dos 7 anos de vacas magras e vacas gordas, Deus poderia ter feito o milagre de várias outras maneiras. Deus dá sim a direção, Jacó pergunta a direção, se é para ele ir para o Egito, mas na vida do seu próprio filho Isaac, Deus já proveu. Na vida dos seus ancestrais, o alimento já tinha sido provido por Deus várias vezes. Então, quando nós começamos a olhar essa história e ver os caminhos que Deus tomou, nós temos muitos questionamentos. Quando nós começamos a aprofundar sobre essa história, até mesmo sobre a história de José, por que foi vendido por escravo? A verdade é que quando nós olhamos simplesmente para a tempestade, para a adversidade, quando nós estamos cercados por esse vento dessa tempestade, nós não conseguimos olhar para Deus. Nós não conseguimos enxergar Deus. E as nossas emoções, elas tomam conta, dizendo tudo, menos a verdade a respeito de quem Deus é. Deus não abandonou o povo de Israel quando eles estavam sendo escravizados pelo Egito. Deus não abandonou o seu próprio povo. Deus nunca deixou eles de lado. Deus sempre foi presente na vida deles. Vocês conhecem o resto da história? Depois que Moisés tira o seu povo do Egito e depois leva eles até a terra prometida. Mas aquele tempo de escravidão na vida do povo de Israel foi muito mais profundo e foi o processo de Deus trabalhar e forjar a vida deles. Quando eles foram escravizados, eles não precisaram se preocupar com o pão. Claro, as condições de alimento não eram as melhores, não era de acordo com como eles viviam, mas eles não precisaram se preocupar com o pão. Quando eles estavam passando por aquele deserto, eles não precisaram se defender de todas as guerras e todos os povos inimigos do Egito que tentaram atacar, porque eles não eram soldados, eles eram escravos. Então, desse tempo que parecia deserto e parecia tempestade no povo de Israel, era Deus forjando e preparando eles até a entrada na terra prometida. Esse tempo foi o tempo que o povo de Israel se multiplicou, foi o tempo que o povo de Israel cresceu, foi o tempo que o povo de Israel viu a fidelidade de Deus através das pragas do Egito, foi o tempo que eles se aproximaram de Deus pela necessidade. Esse foi o tempo que Jesus conseguiu tocar no coração deles. Quando nós submetemos no processo de Deus, entendemos que ser partido é ser encontrado por Ele. Deus, Ele não tem desejo que nenhum filho dele e nenhuma filha dele se machuque,
Ele o compara com o pai terreno, falando as suas qualidades, que são muito maiores do que um pai simplesmente terreno. Eu não acredito que um pai aqui olhe com esses olhos para o seu filho. Então, se um pai não consegue fazer com que o seu filho passe por uma necessidade sem intervir, imagina Deus. A diferença, meus irmãos, é que Deus, Ele não está olhando nesse nosso mesmo plano. Deus está sobre um plano divino, olhando todas as coisas. Muitas vezes, esse deserto financeiro que você tem passado, muitas vezes esse deserto emocional que você tem passado, não é um processo de Deus para te machucar ou para fazer com que... Não é uma permissão de Deus para que você se machuque, não. É o processo de Deus trabalhando na sua vida. É Deus te forjando para a próxima etapa. É Deus trabalhando para você conseguir alcançar o próximo patamar. É o caminho que Deus escolheu para que eu e você venhamos se tornar mais parecidos com Ele. Se nem Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, se absteve da cruz, como que nós, eu e você, podemos alcançar a plenitude, se não pelo meio dela? Porque ser inteiro é muito diferente de ser pleno. O Duca falou um pouco a respeito disso ontem. Porque eu posso pegar esse trigo aqui. Esse trigo aqui pode representar eu e você. Ele aqui, ele está inteiro em sua forma. Mas quando o trigo ele está inteiro, ele não pode ser usado para o seu propósito. Porque o propósito do trigo, por ser inteiro, ele no máximo vai alimentar algum passarinho. Mas o trigo, se ele for pleno, se ele for completo, se ele for íntegro, se ele for passado por todos os processos, o resultado dele é que ele se torne um pão. É assim que Deus trabalha comigo e com você na sua vida. As adversidades é para fazer com que você saia desse patamar aqui para esse patamar aqui. Eu poderia contar para vocês vários exemplos a respeito do que Deus já fez em mim, na minha família, sobre princípios e valores que, permanecendo em Deus no processo, Ele nos conduziu até aqui. Mas a verdade, eu não estou aqui para mentir para você ou para te iludir, para dizer que esse processo de você sair do trigo e se tornar o pão, para o processo de você se tornar pleno é fácil. Porque se eu falasse isso aqui, a gente estaria pregando o evangelho que é mentira, mas não. A verdade é que quando passamos desse processo, continuamos sendo triturados, continuamos passando pelo processo de ser amassados por Deus, somos partidos por Deus. Mas a verdade é que quando nós entendemos que esse é o caminho que Deus usa para trabalhar na nossa vida, porque se não for por esse caminho, não temos como ser plenos, nós caminhamos nesses desertos, caminhamos nessas adversidades, com um coração, com uma mente, nós caminhamos diferente. Entendendo a respeito desse caráter de Deus, entendendo a respeito de quem Deus é, e tendo consciência que esse Pai, Ele é bom, e a adversidade tem nos moldado e nos forjado até a próxima etapa, fica tudo muito mais fácil. Porque o mesmo Deus que é o Deus dos vales, é o mesmo Deus que Ele é o Deus dos montes. O mesmo Deus que está no deserto, Ele é o mesmo Deus que está forjando e preparando para te colocar dentro do lugar que Ele tem planejado para a sua vida. Em Mateus 21, 44, diz assim: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ser partido é o processo de alcançar a plenitude. Quando nós entendemos e submetemos ao processo de Deus, vemos que Deus não nos abandonou, mas é o encontro que Deus nos marcou, nos preparando e nos projetando para a próxima etapa. No ano de 2023, foi um ano muito diferente para mim e para minha esposa. Foi um ano que eu mais recebi palavra profética na minha vida. Eu lembro que já no começo do ano,
Várias pessoas falando a respeito de que Deus tinha um propósito com a nossa família, falando a respeito de filhos e várias palavras proféticas. A quantidade de irmã da intercessão que sonhou a gente com um filho no colo foi algo tremendo. E vários preletores que vieram na nossa igreja, quando iam orar por nós, oravam por esse motivo, e Deus falou muito a respeito da família. Quando eu me casei, eu tinha um projeto que eu queria ter filhos dali 5 anos, mas dentro desse tempo, 2023, eu falei assim, Deus, entregamos nas suas mãos os nossos sonhos, os nossos planos. Eu me recordo que a gente, em 2023, foi fazer alguns exames, mas mais questão para ver se nós estávamos saudáveis. Ao mesmo tempo, entramos de cabeça na cultura do jejum, não somente no livro, mas em jejuar. Em 2023, no final de 2023, eu fiz o maior jejum da minha vida. 2023 foi o ano que eu mais me dediquei e mais tinha me dedicado e consagrado ao Senhor até então no jejum, me preparando para essa próxima etapa, para essa próxima fase que Deus estava direcionando. Quando foi no começo de 2024, eu e minha esposa começamos a ter filho, e logo no primeiro mês tentando ter filho, foi logo em janeiro, a gente descobriu que a gente estava grávida, e logo começamos a planejar todas as coisas. Nós dois íamos em abril viajar para os Estados Unidos a trabalho, e a gente falou assim, vamos pedir para a gente tentar ficar uma semana a mais, a gente já faz enxoval, a gente vai nas lojas, compra tudo. Os meus pais iam junto nessa viagem, falei assim, daí o meu pai volta antes, na viagem a gente vai comprando algumas coisas, já manda uma mala com o meu pai, e já pensa na criança, e já planejando, e já estruturando, e aí já ligamos para os nossos amigos lá, o pessoal da Alcance, falei assim, o que tiver aí, eu vou comprando algumas coisas na internet, vocês já vão guardando para nós aí o que for promoção, e aí começou todo aquele processo para gerar aquele filho. Mas, quando foi em março, a Júlia começou com alguns sangramentos, e a gente começou a orar. Até então, a gente não tinha divulgado e tinha falado para a igreja que a Júlia estava grávida, a gente apenas tinha contado para os nossos pais, porque, por zelo, por proteção, e quando foi em março, uma madrugada, a Júlia me acorda, fala assim, eu tive um aborto. Ora por mim, estou sangrando muito, eu tive um aborto. E eu acordei assustado na madrugada, e eu lembro que, até entender a situação que tinha acontecido, porque o sangramento já estava ali já há uma semana, eu fiquei de joelho, eu fui orar para Deus, mas eu não consegui orar para Deus, eu não consegui pedir para que Deus me tirasse daquele lugar. Havia um sentimento e uma certeza dentro de mim que Deus estava comigo no meio daquela tempestade, por já ter entendido a maneira que Deus trabalha. E eu me recordo que a oração que eu fiz para Deus foi assim, Deus, que a sua vontade ela venha a ser cumprida, mesmo ela sendo diferente da minha vontade. Eu me recordo que eu orei, e ali a gente ficou a madrugada inteira acordado, chorando, e foi muito difícil para a gente, porque ela conversou com a médica tinha confirmado pelas fotos, falou assim, realmente a gente precisa fazer uns exames para ter certeza, mas provavelmente foi um aborto que você teve mesmo, um aborto espontâneo. E no outro dia, eu saí de manhã para trabalhar muito cedo, ainda estava digerindo tudo aquilo que estava acontecendo, e foi um desses momentos que aí eu sozinho, no carro, comecei a orar e falar com Deus. Falei assim, Deus, eu não consigo entender os seus caminhos. Eu não consigo entender por que o Senhor fez isso, ou por que o Senhor deixou que isso acontecesse. Mas a verdade é que eu confio na sua palavra, por mais que ela seja confusa para mim. E vivemos aquele momento com as nossas famílias, com os nossos pais, nós dois juntos. E foi muito estranho passar por tudo isso, porque estávamos sendo fiéis à palavra que Deus tinha nos dado. A primeira coisa que vem é as emoções tentando dizer, por isso que é 5 anos, não era 3, tentando de algum jeito sabotar a palavra de Deus e tirar o valor e a validade da palavra de Deus.
mas passamos por aquele processo e permanecemos firmes em Deus. Depois disso, fizemos uma bateria de exames, eu e a minha esposa, e como vocês sabem, já tem a Olivia já aí, graças a Deus, ela foi o nosso testemunho. 3 meses depois, milagrosamente também, no mês que a médica liberou a gente a tentar filho novamente, a Júlia engravidou novamente, e Deus fez todos os planos e os sonhos dele e continuou sendo bom conosco. A verdade é que, nesse processo, o que eu pude ter a certeza de Deus depois que ele passou, é que Deus não estava apenas gerando um filho, mas ele também estava gerando um pai. O processo da perda de um filho não somente gerou em mim um amor sobrenatural pela minha família, mas também um amor sobrenatural pelos seus filhos. E eu poderia aqui levar horas para vocês para contar a respeito do como esse processo foi bom, por mais estranho que seja falar que foi bom ter perdido um filho. Porque quando eu decidi não olhar pelos meus olhos, ou olhar com os olhos das minhas emoções, mas olhar com os olhos da maneira que Deus, esse Pai bom e fiel, que cuida de nós, olhou para esse processo, eu pude começar agora a viver esse lugar que Deus tem preparado para mim. A verdade é que Deus nunca pedirá desculpa, e Deus nunca se desculpará pelas aprovações ou pelas adversidades que vão surgir na nossa vida, porque todas elas fazem parte do processo de nós sermos parecidos com eles. O partir não é meramente um nome bonito para uma conferência. O partir é um catalisador que Deus usa nas nossas vidas para que a gente deixe de ser nós e para que a gente comece a se tornar mais parecido com Ele. Eu queria chamar o mano do teclado. Toda a dor daqueles que são filhos de Deus e são conhecidos como os filhos de Deus é o processo para que Deus venha gerar algo em nós. Quando nós começamos a caminhar com esse entendimento, com essa revelação a respeito de Deus, começamos agora a não mais sofrer nos processos. Esses processos vão ter dores, os processos, muitas vezes, eles podem apontar para o sofrimento, mas ainda assim, caminharemos sobre ele com alegria, entendendo que a fidelidade e a bondade de Deus não faltou. Gostaria de convidar a ficar de pé.